Olá, estudantes! A aula de hoje é sobre Mesopotâmia. Vamos estudar os povos sumérios, acádios, amoritas ou babilônicos, assírios e caldeus, dando ênfase às características gerais desses povos, como sua sociedade, sua economia, sua cultura e sua religião, bem como as particularidades de cada um deles. Para estudar a Mesopotâmia, precisamos ter em mente, principalmente, que a Mesopotâmia não é um país, uma cidade ou um império, ela é uma região. E aonde fica essa região? Ora, o próprio nome já nos dá uma dica. Meso significa meio, potamos significa rios. Logo descobrimos que é uma região entre rios. Agora, quais rios? Os rios Tigre e Eufrates. No primeiro mapa, nós observamos a região do Crescente Fértil, onde ocorreu a sedentarização e o surgimento das primeiras civilizações. Observem que a área possui o formato de uma lua crescente, daí o nome Crescente Fértil. Esse segundo mapa nos mostra a região de terras férteis em verde, que será uma região muito disputada por diversos povos, pois ali as condições eram favoráveis para o desenvolvimento da agricultura. Nesse terceiro mapa, nós observamos a sucessão dos impérios que se estabeleceram nessa região, destacando a grande extensão do Império Assírio, que chegou a dominar até mesmo o Egito. Já nesse último mapa, nós vemos a representação com os limites atuais da região que antigamente era a Mesopotâmia. Observe que a maior parte dessa área está localizada hoje no território correspondente ao Iraque. Essas civilizações estavam inseridas dentro do contexto do que chamamos modo de produção asiático, onde tudo era de propriedade do Estado, portanto o Estado era forte e centralizador. Outra característica era a servidão coletiva, onde todos os trabalhadores, mesmo livres, se fossem convocados pelo Estado, deveriam prestar serviços sem remuneração. A agricultura era a principal atividade econômica desses povos, mas não era a única. Havia também o pastoreio e as trocas comerciais. Eram sociedades hidráulicas, pois dependiam e dominavam importantes técnicas de utilização da água, barragens, represamentos de água, canais de irrigação, reservatórios de água, entre outros, usando grandes conhecimentos da engenharia que sem eles seria impossível o desenvolvimento das sociedades modernas. A organização política dessas civilizações eram impérios teocráticos de regadio. Impérios porque a sua política era expansionista e imperialista. Teocráticos porque os governantes eram verdadeiros representantes de deuses na terra. A religião definia os rumos políticos. E de regadio porque eles dependiam de grandes obras hidráulicas para o desenvolvimento da sua atividade agrícola, que era fundamental para a sua sobrevivência. Outra característica marcante da sociedade mesopotâmica era o despotismo, ou seja, a vontade do governante era inquestionável e não haviam instituições que pudessem limitar os seus poderes. Através da escrita criada pelos sumérios, foi possível a transmissão de conhecimentos acumulados, como também a criação de leis e regras de convívio social. As sociedades mesopotâmicas eram estamentais. Elas possuíam uma mobilidade social bastante reduzida. Assim, se você nascesse filho de servo, servo seria. Se nascesse filho de artesão, artesão seria. Sendo assim, o critério que estabeleceria a posição social que um determinado indivíduo ocuparia na sociedade estava ligado ao direito divino do nascimento e também à questão da territorialidade. A organização social dessas sociedades se dava da seguinte forma: no topo da pirâmide ficavam os patezis, que eram os reis, considerados deuses na terra. Posteriormente vinham os sacerdotes, que tinham muita importância também nas decisões políticas. Os militares, que tinham grande importância, principalmente em contextos de guerras e invasões frequentes. Os artesãos, que eram trabalhadores livres. As camadas mais inferiores eram constituídas pelos servos, que eram a maior parte da mão de obra disponível, e os escravos, que eram prisioneiros de guerra. Um destaque para a sociedade mesopotâmica é o seu caráter patriarcal, pois o homem estava sempre em uma posição de superioridade. Com relação ao aspecto religioso, os povos mesopotâmicos eram politeístas antropomórficos,
ou seja, eles acreditavam em uma infinidade de deuses e esses deuses possuíam características físicas e comportamentais semelhantes aos humanos. Os seus templos religiosos, conhecidos como zigurates, tinham várias funções, além de servirem como locais de adorações e cultos, também serviam como observatórios astronômicos e também como armazéns que guardavam o excedente da produção. Diferente dos egípcios, os mesopotâmios não praticavam a mumificação após a morte, pois eles não acreditavam que precisariam de seus corpos após a morte. Os povos sumérios foram os primeiros a se fixarem nessa região da Mesopotâmia. Os sumérios dominaram a Mesopotâmia de 4000 a.C. até a 2350 a.C., quando foram conquistados pelos acádios. Eles se organizavam em cidades-estados e nunca chegaram a constituir um império. O poder era descentralizado e cada cidade-estado possuía autonomia política. No mapa podemos ver em amarelo a região onde os sumérios se estabeleceram e algumas das principais cidades-estados, como Ur, Uruk, Nagash e Nippur. É provável que você já tenha ouvido falar em alguns desses nomes, pois no Antigo Testamento da Bíblia, algumas cidades sumérias são citadas. Inclusive, o patriarca Abraão é originário de Ur. A principal invenção dos sumérios foi a escrita cuneiforme, a primeira forma de escrita desenvolvida pela humanidade. Ela vai ser muito utilizada por todos os outros povos que se fixaram na Mesopotâmia. Além da escrita, os sumérios desenvolveram também o calendário, que já possuía 12 meses, sendo cada mês com 28 dias. Eles criaram também a roda, uma das principais invenções tecnológicas da humanidade. No século XIX, foram descobertas, na cidade assíria de Nínive, 12 plaquetas de argila com escrita cuneiforme. Essa seria a primeira obra literária da humanidade. Ela era conhecida como a Epopeia de Gilgamesh. Conta a história de um rei chamado Gilgamesh que perdeu o seu amigo e saiu pelo mundo em busca da imortalidade. Na sua jornada, encontrou um homem que era imortal, chamado Utnapishtim, e ele contou que os deuses tiraram da humanidade a imortalidade devido à sua desobediência, e que para ele reconquistar a imortalidade, ele deveria construir uma arca para salvar os homens e os animais de um dilúvio, e que após ele salvar as pessoas e os animais do dilúvio, ele teria o direito à imortalidade. Passados 6 dias, os deuses deram a esse homem a imortalidade. Isso nos faz lembrar da história do dilúvio da Bíblia, Noé e a construção da arca. Desse modo, nós podemos concluir que os povos mesopotâmicos exerceram influência cultural e religiosa sobre as demais civilizações que conviveram com eles no mesmo espaço-tempo. A Epopeia de Gilgamesh foi escrita há cerca de 1500 anos antes do mais antigo livro do Velho Testamento. Posteriormente, os sumérios foram conquistados pelos acádios, que deram início ao processo de unificação da região, constituindo assim o primeiro império da Mesopotâmia. Eles tinham toda uma administração centralizada na figura do seu rei, Sargão I. Se auto-intitulava o governante dos 4 cantos do mundo, devido à extensão do império que ele governava. Uma importante característica dos acadianos é que eles assimilaram a cultura, as tradições e a religião dos povos sumérios. Eles também criaram a primeira língua falada, o acadiano. Uma curiosidade importante sobre o rei Sargão I é uma inscrição encontrada em Nínive que diz: Sargão, o poderoso rei, rei da Acádia, eu sou. Minha mãe, a alta sacerdotisa, concebeu-me e deu-me à luz em segredo. Ela colocou-me em um cesto de juncos e selou a tampa com betume. Ela colocou-me no rio que não me submergiu. O rio levou-me a Acre, o tirador de água. Ergueu-me ao mergulhar seu balde. Tomou-me como seu filho e criou-me. Colocou-me como seu jardineiro. Enquanto eu era um jardineiro, Istar concedeu-me seu amor. E durante 4 anos eu exerci a realeza.
Mais uma vez, notamos a semelhança das histórias da Mesopotâmia com os personagens bíblicos, nesse caso Moisés, que também precisou nascer em segredo para não ser morto pelos egípcios e que também foi largado no rio. Após inúmeros conflitos nessa região, os acádios foram conquistados pelos amoritas, ou conhecidos também como babilônicos. Os babilônicos dominaram a Mesopotâmia de 1800 a.C. até 1200 a.C. O primeiro império babilônico foi do rei Hammurabi. O rei Hammurabi fez a unificação de todas as línguas faladas na região e ordenou aos sábios que confeccionassem a Epopeia de Marduk, ou seja, um registro literário que contém a unificação de todos os mitos babilônicos. Mas não podemos deixar de falar que a maior contribuição foi no campo do direito, com a instituição do Código de Hammurabi. Essas leis tinham como princípio olho por olho e dente por dente. Uma característica importante do Código de Hammurabi era que a aplicação dessas leis dependia da classe social e também do gênero da pessoa que estava sendo julgada. Observe no artigo 229. Se um construtor construir uma casa para o trem e não a fizer bem feita, e se a casa cair e matar seu dono, então o construtor deverá ser condenado à morte. Se morrer o filho do dono da casa, o filho do construtor deverá ser condenado à morte. Se morrer o escravo do proprietário, o construtor deverá pagar por este escravo ao dono da casa. Perceba que no caso da morte do escravo, o construtor não paga com a vida, apenas pelo prejuízo. Observe sobre o divórcio no artigo 141. Se a esposa de um homem que vive em sua casa desejar partir, mas incorrer em débito e tentar arruinar a casa deste homem, negligenciando, esta mulher deverá ser condenada. Se seu marido oferecer-lhe a liberdade, ela poderá partir, mas ele poderá nada lhe dar em troca. Se o marido não quiser dar liberdade a esta mulher, esta deverá permanecer como escrava na casa do seu marido. Aqui fica bem evidente o caráter patriarcal dessa sociedade, uma vez que o marido escolheria se daria ou não a liberdade à sua mulher em caso de divórcio. Com a morte do rei Hammurabi, o Império Babilônico começa a entrar em decadência e é dominado pelos assírios. A partir de 1200 a.C., os assírios dominam totalmente a Mesopotâmia e promovem uma grande expansão territorial, formando o maior império de toda a Mesopotâmia sob o reinado de Assurbanipal, que inclusive ultrapassa toda a região da Mesopotâmia, chegando até ao Egito. Todo esse sucesso militar se deve à criação e à manutenção de um exército regular, um exército permanente que estava em constante treinamento. Foram os assírios, inclusive, que instituíram o serviço militar obrigatório com a finalidade de preparar o seu povo para a guerra, formando uma sociedade extremamente militarizada e guerreira. Uma outra característica dos povos assírios era a extrema violência para com os povos conquistados. Eles realizavam verdadeiras atrocidades com a finalidade de impor o respeito pelo terror. Mas nem só de violência viviam os assírios, eles também criaram a primeira biblioteca da história, a famosa Biblioteca de Nínive. E foi em razão de toda essa violência dos assírios que vários povos se uniram para conquistá-los e tirá-los do poder. Os assírios, então, foram conquistados pelos caldeus. Os caldeus ascenderam ao poder na Mesopotâmia, representando o último império da Mesopotâmia. Os caldeus, também conhecidos como os neobabilônicos, é a última civilização da Mesopotâmia que iremos estudar. Eles constituem o segundo Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor. Esse nome, apesar de estranho, soa bem familiar, pois o rei Nabucodonosor e os seus feitos estão relatados no Velho Testamento. Entre os seus feitos, 3 são relevantes para estudar no vestibular e no Enem. O primeiro é a construção dos jardins suspensos da Babilônia. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi construído como um presente para sua esposa, a fim de que ela pudesse relembrar da sua terra natal todas as vezes que caminhasse por aquele lugar.
O segundo e mais cobrado momento é sobre o cativeiro na Babilônia, que é o episódio em que os babilônios invadem Jerusalém e destroem o primeiro templo de Salomão e levam os hebreus como escravos, como cativos, para a Babilônia. Essa situação só é alterada quando os persas conquistam os neobabilônicos e permitem que os hebreus retornem para a Palestina como homens livres. Um fato curioso é que a Torre de Babel, descrita na Bíblia, pode ter sido um grande zigurate, onde os hebreus praticavam seus cultos durante o período em que esteve como cativo na Babilônia. Como a gente percebeu, o rei Nabucodonosor tinha tendências megalomaníacas. Provavelmente, esses zigurates construídos durante seu império possuíam mais de 100 metros de altura. Os caldeus são conquistados pelos persas no ano de 539 a.C., e assim tem um fim o último império mesopotâmico e também a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!